Porque missões deveria ser a missão da igreja. A minha palavra para você nesta noite então é: por que missões é uma tarefa tão urgente? Por que um pastor de igreja que já tem tanto para fazer se levanta para usar o púlpito e dizer: pessoal, tarefa de missões é urgente? Por quê? Porque nós acreditamos que podemos usar a música, os artistas, a mídia, a tecnologia, o cinema, o filme para promover missões. Porque a gente quer que missões deixe de ser um assunto antipático. Por que a gente quer que missões passe a ser um assunto assim que a igreja não goste? Por que nós sonhamos que a igreja se apaixone por missões? Por que a obra de missões é tão urgente? Por favor, eu estou pedindo demais ao Espírito Santo que prepare uma espada, mas uma espada flamejante, daquelas que derrete o gelo, que já entra no coração. Eu estou pedindo ao Espírito Santo para implantar essas verdades, não só você ouvir, mas que ao ouvir venha para o coração e você sinta algo. Em primeiro lugar, deixa eu dizer para você, a primeira razão pela qual nós precisamos assumir essa tarefa urgente é porque o homem sem Jesus está perdido. A igreja precisa de uma revelação do que significa ser perdido. Todos os velórios de João Pessoa tem alguém lá dentro. E os de Belo Horizonte. E os de qualquer cidade que você for, tem um morto lá sendo velado. Belo Horizonte não tem vaga nos velórios. Existem casas especiais, as casas de funeral, porque os velórios não dão conta de tantos mortos. Mães chorando sobre seus filhos, filhos chorando sobre seus pais, gente que não tem ninguém para chorar por eles. No sertão, só aqui na região do Nordeste brasileiro, existem mais de 6.000 comunidades sem a presença de nenhuma igreja evangélica. 6.000 comunidades aqui, basta você sair ali para o interior, o sertão do Nordeste brasileiro. Mais de 6.000 comunidades esperando alguém chegar lá, levando uma Bíblia, o Evangelho, e ensinar para eles a palavra de Deus. No Brasil, somos 42 milhões de evangélicos. E apenas 0,01%, 42 mil, são missionários. Todos os outros são membros de igreja. Próximo. Na Espanha, para você ter uma ideia, existem 8.095 cidades. 7.540 não têm o Evangelho. Na Espanha. Não estou falando num país muçulmano, não, estou falando na Espanha. Só para você ter uma ideia do que significa Europa como campo missionário. Europa, o lugar que a gente adora passear. Espanha, do Real Madrid, não tem igreja, não tem evangelho. De 6.528 línguas vivas no mundo, hoje, só 366 possuem a Bíblia completa. De 6.500, 300 e poucas têm a Bíblia, as outras nem têm a palavra de Deus. No norte africano oriental, existe um missionário para cada 7 milhões de pessoas. Um missionário para ganhar 7 milhões de pessoas. Sabe quando? Quando é que ele vai conseguir fazer isso? Na Índia. Você já ouviu falar da Índia? Mais de 1 bilhão de habitantes. Mais de 1 bilhão de habitantes e menos de 1%. Menos de 1% de cristãos. 1 bilhão, 1% de cristãos. 1/3 do mundo. 1/3 do mundo. 7 bilhões e não sei quantos milhões de habitantes. 7 bilhões. 1/3 do mundo não conhece o Evangelho. Já imaginou? Nunca ouviu falar. Mas dos 7 bilhões, nós estimamos que 1 bilhão seja cristão mesmo. Mais 1 bilhão
É o pessoal que diz que é cristão. Então, de 7 bilhões, 5 bilhões definitivamente não querem saber de Cristo. Você tem uma ideia do que isso significa? Você tem uma ideia do que significa 5 bilhões de pessoas? 5 bilhões de pessoas dá para dar uma volta inteira, mas não uma não, dá para dar duas. 2 voltas inteiras, 42 mil quilômetros de pessoas, um encostado nas costas do outro. Você sabia que dá para dar 10 voltas? Você sabia que dá para dar 20 voltas? Sabe exatamente quantas voltas de pessoas com uma folha de papel? Você tem ideia da distância que é? Sabe quantas voltas dá para dar no planeta? 37 voltas. 37 voltas de pessoas que já estão na fila para partirem. Um dia, uma pessoa me procurou e falou assim: eu queria orar por você. E orou por mim. Mas naquela oração eu tive uma experiência atordoante. E eu comecei a ter uma visão espiritual. E eu tive uma visão espiritual. Na verdade, eles vinham dali e caíam. Eu não entendi por quê, mas eles caíam. E entre eles vindo e onde eu estava, tinha um grande buraco, que era negro. E eles desciam para aquele buraco. Eu sabia que era o inferno. Eu vi o inferno. E ao olhar aquele buraco, uma voz saiu dele. Uma voz muito forte veio para mim. E essa voz me magoou. Porque parecia querer me ensinar algo que eu sabia tanto. Eu sou crente há quantos anos, mas a voz que falou daquele buraco foi: o perdido está verdadeiramente perdido. É que a conversão de cada ser humano, cada um que se converte, pessoas por quem Cristo morreu. Quando um ser humano se converte, é produzida glória